Gravar para a gente retomar. Vamos embora? Então a gente vai ter que fazer em bloco, gente, porque realmente não conseguimos mais fazer como antigamente, na época da pandemia, que a gente ficava 3 horas direto, né? Mas se a gente precisar, a gente faz mais um outro bloco para fechar o conteúdo. Bom, eu vou. O som tá bom, né, galera? Alguém sinaliza aí, por favor? Tá bom? Ótimo. Obrigado, Elaine, Wesleyane, a galera que eu estou vendo aqui. Eu vou compartilhar aqui novamente o slide do ponto que eu parei para vocês não. Para a gente. Espera aí, voltar lá. Bom, do ponto que eu tinha parado, para a gente retomar aqui o nosso bate-papo, né? Ah, show. Bom, antes da gente, enfim, no finalzinho do primeiro bloco, só fazendo um resgate para a gente dar continuidade aqui da nossa conversa, né? Eu tinha colocado o seguinte, né? A espécie humana é a única espécie que produz cultura, portanto, nós temos muitas culturas, né? Várias culturas no mundo. E milhões de culturas, né? Quase incomensurável, não tem como a gente medir, não tem como a gente mensurar a magnitude da diversidade cultural. Diante disso, a gente tem o desafio de como a gente deve tratar o outro. E aí eu fiz um paralelo, né? Na verdade, eu fiz uma distinção entre a visão etnocêntrica, quando a gente observa a cultura do outro a partir da nossa referência, que é o tipo de tratamento que a gente precisa deixar um pouquinho de lado e adotar uma postura relativista. Então, no nosso dia a dia, no nosso exercício profissional, é importante que a gente se coloque no lugar do outro, é importante que a gente entenda que, da mesma maneira que a gente tem, é, da mesma forma que nós temos as nossas verdades, as nossas certezas, o outro também tem. Portanto, nós temos que ser relativista. O relativista é aquele indivíduo, é aquele grupo que consegue fazer essa distinção. Que não necessariamente isso significa que a gente vai deixar a nossa cultura de lado e abraçar a cultura do outro. Não. Eu posso manter os meus valores, a minha forma de pensar o mundo, mas compreender também que o outro tem a sua maneira de existir. E no nosso exercício profissional, a gente tem que ter essa maturidade, né? Esse entendimento de compreender essas diferenças, essas diferentes possibilidades. No entanto, como eu disse anteriormente, o relativismo também precisa ser relativizado. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que existem determinadas práticas na nossa cultura, em outras culturas, que a gente não pode aceitar, que a gente não pode tolerar, porque são práticas que vão de encontro à dignidade humana, que é um princípio que deve ser garantido, né? Deve ser salvaguardado. Inclusive, é o que fundamenta toda a evolução dos direitos humanos, é o que fundamenta a nossa Constituição de 1988, ou seja, existem práticas que eu não posso aceitar. Por exemplo, nós sabemos que no Brasil, infelizmente, é, há um crescimento aí nos últimos meses, nos últimos anos, de grupos neonazistas. Olha que absurdo, né? Na sociedade brasileira, nos trópicos, grupos que resguardam esse tipo de ideologia. Eu não posso ser tolerante, eu não posso aceitar isso como algo que deva continuar na sociedade, né? Porque é uma ideologia que parte do pressuposto de uma supremacia de um determinado grupo em relação aos demais. Fere a Constituição, fere tudo aquilo que a gente pensa, né? Que está na base de um Estado democrático. Enfim, então, o limite do relativismo, para sintetizar, para a gente partir para um outro assunto. Então, nós temos que ser relativistas, mas o relativismo ele tem a sua limitação. Quando alguma prática, quando alguma situação, quando algum evento vai de encontro aos direitos humanos, à nossa Constituição de modo geral, a gente não pode aceitar como algo que deva continuar. Então, o limite do relativismo
é a dignidade humana. Bom, partindo para um outro assunto, nós discutimos nas primeiras aulas as teorias sociológicas, né? Quando eu me refiro às teorias sociológicas, eu estou fazendo referência às teorias de Comte, Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber e o Karl Marx. São os pais formadores da sociologia. Inclusive, até falei um pouquinho também sobre Simmel, que também é um autor muito importante na formação da sociologia, só que a gente quase não estuda o Simmel em cursos de introdução, né? São cursos mais específicos de sociologia que a gente acaba trabalhando com esse autor e com outros autores, né, importantes aí na sociologia, né? Bom, a sociologia, como nós estudamos, é uma ciência que tem como proposta estudar as relações sociais. O sociólogo, ele desenvolve metodologias para compreender as relações, para compreender a forma como os indivíduos se comportam dentro de uma sociedade. Sociologia, estudo da sociedade. A sociologia surge no século XIX. Mas para a gente compreender, né, por que essa ciência surgiu e para a gente começar a estudar os autores formadores da sociologia, Comte, Durkheim, Weber e Marx, a gente precisa fazer uma análise acerca do contexto no qual a sociologia surgiu. Nós vamos identificar alguns fatores que acabaram contribuindo para que essa ciência pudesse se constituir. Nesse aspecto, não tem como a gente falar sobre sociologia sem voltar e compreender o que foi a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi um processo, né, que iniciou, que teve como, né, se iniciou, na verdade, na Inglaterra, no final do século XVIII, e depois esse processo ele foi estendido para os demais países europeus. Em linhas gerais, a Revolução Industrial significou uma mudança drástica na maneira como as pessoas, como as sociedades produziam. Até a Revolução Industrial, as sociedades, né, primeiro a Inglaterra, depois as outras sociedades europeias, elas tinham uma forma de ser. A população vivia a maior parte da população vivia nos campos, naquelas relações tradicionais, né? Poucas cidades. Nas cidades você não tinha grandes fábricas, havia uma forma de se trabalhar. Quando a revolução vem, ela vem de uma maneira, gente. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Karl Polanyi. Ele tem um livro muito interessante, que ele fala sobre as transformações que a revolução ela causou. Ele vai usar uma metáfora para falar sobre esse processo. Ele vai dizer o seguinte: é como se fosse um moinho satânico. Por que eu acho essa metáfora muito legal para a gente pensar o que foi a Revolução Industrial? Porque foi, de fato, como um moinho, né? A sociedade ela estava ali, o que, que o moinho faz? O moinho espalha, né? Então foi como um moinho satânico, espalhando as pessoas, mudando, tumultuando, né, drasticamente a sociedade. Foi um processo, gente, imagine, em poucas décadas, você tem a formação de grandes empresas, fábricas, o começo da poluição que hoje nós vivemos, essa crise ambiental, ela é decorrente, inclusive, dessa época, né? Grandes fábricas, queima de materiais fósseis, as populações saindo dos campos, indo para as cidades, porque a vida nos campos começou a ficar muito difícil, porque a própria burguesia, que era a classe que alavancou a Revolução Industrial, para que ela crescesse, para que ela se desenvolvesse economicamente, ela criou, juntamente com o Estado, algumas leis que impossibilitaram a vida das pessoas mais pobres nos campos. Então, as pessoas, para elas saírem das suas localidades, ocorreu essa mudança na legislação, na Inglaterra, depois na Europa, e essa mudança acabou dificultando a vida das pessoas no campo.
Por quê? Porque a burguesia ela precisava de pessoas para trabalharem nas empresas. As pessoas moravam no campo. Então, ela tinha que trazer esse contingente do campo, ela tinha que ter matérias-primas, né, para incentivar, alavancar a economia e mercados consumidores. E aí a burguesia cria essas condições para que essas empresas, essas fábricas, elas cresçam. E aí, galera, as pessoas vêm para as cidades, mas não, as cidades não tinham um planejamento. Imaginem, em décadas, cidades como Londres, que eram de médio porte, passam a ser cidades de grande porte. Então, as habitações passam a ser habitações coletivas, esgoto a céu aberto, é, muita gente aglomerada em pouco espaço. A Europa, no inverno, é muito fria, né? Clima muito frio, então, em espaços fechados, sem saneamento básico, isso acarretou aumento das doenças. Muitas pessoas não conseguiam emprego, mulheres, infelizmente, começaram a se prostituir. Nas fábricas, as pessoas viviam em situações precárias, trabalhos forçados, não havia legislação trabalhista, então as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. Então, as famílias vinham do interior e aí todo mundo precisando de trabalho, né? As crianças trabalhavam, trabalho infantil era uma realidade. Então, as crianças, às vezes, trabalhavam numa fábrica, a esposa trabalhava em outra, o marido em outra, ou seja, toda aquela vida em família que tinha no campo anteriormente foi quase extinta, né? Aquelas relações de parentesco também quase acabaram. Enfim, então a Revolução Industrial ela foi, por um lado, muito positiva, porque esses burgueses enriqueceram, né? Processo de enriquecimento, criação de grandes indústrias, desenvolvimento do transporte, porque as pessoas precisavam se locomover. Enfim, houve todo um desenvolvimento econômico, desenvolvimento das cidades. Agora, dos países, né, os países enriquecem. Por outro lado, galera, gente, padeiro está passando aqui na minha rua, então não esquenta não. Minha rua tem tudo, gente, tem padeiro, tem tudo. Mas, enfim, eu moro eu moro, o meu apartamento é um pouquinho abaixo da rua, é tipo casa, né? Então, tudo que acontece na rua, enfim, participação especial do padeiro, gente. Já passou. Então, galera, então, toda essa mudança, por um lado, foi positiva, promoveu o enriquecimento dessas nações, só que esse enriquecimento não foi justo, não foi para todos. Então, a gente vai ter uma camada que vai se enriquecer e uma massa de pessoas que viviam até em condições relativamente legais que vão ser colocadas no nível do proletariado. Tragédia. Século XIX, que é um momento posterior, vai ser um século na Europa marcado por profundas crises, né? Toda sorte de problemas sociais. Comte, Durkheim, Weber, Marx, que eram autores que pensavam a filosofia, a economia, eles começam a olhar essa problemática e começam a escrever sobre isso. E quando eles começam a elaborar um material específico para falar sobre as questões sociais, usando a filosofia, tentando ter um método, eles criam uma nova ciência. A sociologia, portanto, ela surge nesse movimento que ocorreu por parte desses autores de tentarem explicar o que estava acontecendo na realidade deles, naquele mundo em transformação, em grande transformação. Então, por isso, não tem como a gente estudar o surgimento da sociologia sem compreender essa problemática histórica. Fazendo só um paralelo, hoje, né, vivemos um mundo pós ou entre pandemia, um mundo que a China está se despontando aí né, como a próxima potência, guerras, né, um mundo em transformação, e hoje também tem sociólogos modernos que vão dar conta dessa história, que vão tentar explicar isso. Por que o mundo está se transformando dessa maneira? Né? Boaventura Santos, que é um autor que eu gosto muito, né? Tem até alguns livros ali, depois eu posso compartilhar com vocês. O Harari, que é um outro autor moderno. O Bruno Latour, que morreu agora recentemente, que é um autor que eu trabalhei muito. O Bauman, que é um autor também que faleceu recentemente. O Giddens, né? O Sennett, são autores que estão agora
que são dessa tradição, que surgiu com esses autores que a gente está trabalhando agora, Comte, Weber, Marx e Durkheim, que estão estudando o que está acontecendo no mundo. Então, a sociologia, as ciências sociais, de modo geral, elas têm essa vocação de tentar dar conta, explicar o que está na sociedade, né? Vocês sabem que eu estudei religião por muito tempo. Então, eu, enquanto cientista social, eu tentei também explicar por que, numa determinada religiosidade, houve uma mudança na musicalidade dessa religiosidade. A mercado, que não tinha até então, o mercado fonográfico gospel, né? Que hoje é um dos mais lucrativos do Brasil. Né, é um grupo de empresas também ligados à religião, né? Mas você tem o mercado. Então, eu, enquanto cientista social, tentei explicar por que surgiu, quais os impactos desse mercado na música, na relação entre as pessoas, entre cantores e igrejas, entre os líderes, né? Porque eu sou um cientista social. Então, a sociologia, sociologia, antropologia, ciência política, as ciências sociais, elas estudam o que está na sociedade. E foi isso que Comte, Weber, Marx, Durkheim e Zimmer, todos eles fizeram, né? Então, só para relembrar aqui alguns conceitos, aqui eu trouxe alguns slides para falar das consequências da Revolução Industrial. Depois eu vou mandar para vocês, né, para vocês sintetizarem. Aqui, gente, mais um mapa conceitual, tá vendo? Como a gente pode sintetizar todo um conteúdo em uma forma de imagem, vale a pena vocês usarem aí para a prova, né? Aqui, ó, e a Revolução Industrial ela continuou, né? Ela começa lá, a primeira, né? Hoje a gente olhando retrospecto, né? Fazendo essa tá certo, né? Esse retrocesso, né? Vamos falar assim, que agora me perdi, me fugiu a palavra. Mas quando a gente pega, olha todos esses séculos, né? O mundo passou por várias revoluções, né? Revolução Industrial na Inglaterra, depois em outros países, agora mais recentemente na década de 70 do século XX, atualmente a gente está vivendo outras revoluções, então o tempo todo a gente está passando por esses momentos que afetam a sociedade, né? Mas vamos voltar aqui, gente, no Comte, esse autor aqui, ó, né, com essa expressão tão enigmática, né, que vocês gostam, né, essa pessoa aqui tão bela, que foi o nosso Augusto Comte. Comte foi uma referência, né, e continua sendo uma grande referência. Nós estudamos muito, né, as obras desse autor. Eu não vou voltar nesse aspecto, porque agora a ideia é sintetizar os principais pontos, né? Quando a gente estuda Comte, o que eu preciso destacar aqui com vocês é o seguinte, né? O que vocês precisam estudar para a prova quando a gente fala em Comte? Comte, ele foi um autor, só lembrando aqui a preocupação dele, né? Era um autor francês, né? Ele nasce na França nesse momento que a França está se industrializando e, portanto, experienciando todos esses problemas que eu acabei de mencionar. E ele vai olhar para a sociedade, ele vai dizer o seguinte, gente, cadê as famílias, né? Você tinha as famílias no campo, agora as pessoas vivem mais dentro das fábricas do que os seus parentes, os seus entes. As pessoas tinham a religião e a religião era o espaço que agregava. A sociedade ela está se esfacelando. As pessoas estão cada vez mais vivendo o seu mundinho dentro das empresas, o individualismo crescendo, porque cada um vai querer ganhar seu pão, cada um vai querer se manter vivo, sem pensar no outro. Será que a sociedade vai acabar? Será que a família vai acabar? Como é que a gente pode restaurar essa sociedade? Então, Comte ele parte dessa preocupação. Como é possível restaurar? Como é possível reformar essa sociedade que está à beira de um abismo? Pensando nisso, Comte cria a teoria dos três estados. O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. E ele vai dizer o seguinte, quando a gente estuda a história humana, nós vamos observar que lá atrás a religião foi uma ferramenta muito importante, porque para além da questão da religião ela religar as pessoas com o divino, né? A religião ela tinha uma função importante, uma função social, que as pessoas ficavam juntinhas ali, as pessoas comungavam as mesmas crenças, os mesmos valores, né?
Só que nesse contexto que eu acabei de descrever, que as pessoas ficam mais tempo nas empresas, a religião não vai ter mais esse poder. Ela não vai ter mais essa função de restaurar a sociedade. A filosofia, que é o estado metafísico, ela também foi muito importante lá atrás, né, na história humana, mas nesse contexto do século XIX, que as pessoas vivem mais nas empresas, a filosofia também ela não vai ter a capacidade de restaurar a sociedade. Então, Conte vai dizer o seguinte: para restaurar a sociedade, a gente precisa da ciência. Por isso que ele é o pai do positivismo, porque a palavra positivismo vem de ciência. Então, para ele, a ciência seria a única forma, o único caminho da gente restaurar a sociedade. A sociologia, que era a ciência que ele estava criando, daria todas as ferramentas para restaurar a ordem moral. O que ele compreende como ordem moral? Os valores, aquilo que agregava as pessoas, restabelecer a ordem na sociedade. Então, além dele ter feito esse diagnóstico que a sociedade ela estava o individualismo estava crescente, tinha uma quebra social, ele vai dar uma resposta. Qual seria a resposta de Comte? Vamos estabelecer essa ordem. Essa ordem vai ser dada pela ciência. Comte, portanto, é o pai do positivismo, porque ele vai valorizar a ciência em detrimento da religião, em detrimento da metafísica. Não é que ele era um cara desalmado, repudiava a religião. Não, para ele, a religião não teria aí a força social de restabelecer essa ordem, tampouco a filosofia. Por isso que ele é o pai do positivismo, valorização da ciência. A bandeira do Brasil é positivista, bandeira do Brasil, a bandeira do Estado Nacional Brasileiro, o maior símbolo nacional, né? Que é apartidário, que é atemporal. Atemporal porque a gente vai morrer daqui a alguns anos, algumas décadas, espero. 100 anos, daqui a 100 anos não estaremos mais aqui, gente. A bandeira do Brasil vai continuar, e o Brasil espero que continue, né? E nesse nosso símbolo tem lá ordem e progresso. É um símbolo positivista. É um símbolo que fala sobre a importância de organizar a sociedade, de restabelecer a ordem para que a sociedade ela caminhe. Ok, gente? Nessa linha aí, então, estado positivista, estado teológico, metafísico. Comte vai valorizar a ciência como forma de superação dos problemas ocorridos na sociedade. A reforma social, que é o conceito que ele usa. Na sequência, nós estudamos o Durkheim, Emílio Durkheim, que foi um seguidor, de certa forma, do Comte. Durkheim também nasceu na França, um pouquinho depois de Comte, bebeu muito no cientificismo, no positivismo de Comte, só que o Durkheim criou sua própria teoria. Nós estudamos em sala de aula que o Durkheim ele foi muito importante porque ele criou uma teoria, que é a teoria, né, que o funcionalismo, né, que é uma teoria que a gente trabalha muito não só nas ciências sociais, mas em outras ciências. Ele, além dele ter sido um bom teórico, é um dos pais, é um dos pilares da sociologia, que inclusive influenciou o direito, influenciou a pedagogia, influenciou outras ciências. O Durkheim, ele brigou muito para que a sociologia passasse a ser uma disciplina na academia. Porque uma coisa é um debate fora da academia, outra coisa é você trazer esse debate para as faculdades. E o Durkheim, como era professor universitário, ele começou a brigar. Não, olha só, nós temos que ter uma cadeira nas universidades que discuta o que está acontecendo na sociedade. E ele foi um ator muito importante no processo de institucionalização da sociologia na França. Não somente na França, mas em outros países da Europa, né? É sempre bom lembrar isso. Do Durkheim, galera, eu acabei não colocando aqui nos slides, mas depois eu vou mandar para vocês. É importante que vocês guardem dois conceitos do Durkheim, né? Daqui a pouco vai acabar, né, galera? Aí a gente muda para a terceira
parte da... Quando tiver aqui, eu digo para vocês, né? A gente vai para a terceira parte, aí eu consigo fechar legalzinho aqui nossa aula. Dois conceitos do Durkheim que eu sugiro que vocês guardem mais para a prova. Consciência coletiva e fato social, que eu acabei trazendo aqui um slide para vocês. Consciência coletiva. Então, vamos primeiro entender por que Durkheim criou esse conceito, consciência coletiva. O Durkheim vai olhar para a sociedade da mesma forma que Comte, vai tentar explicar o que estava rolando na sociedade francesa da época dele. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós indivíduos, cada indivíduo aqui, né, eu estou vendo aqui os colegas aqui, Elaine, Carolina e outros colegas que estão aqui na sala, Roberto, né, enfim, cada um aqui é único, gente. Cada um de nós, cada um tem a sua personalidade, né? Cada um aqui tem o seu conjunto de valores, de crenças, esses valores, essas crenças foram muito importantes porque nos formaram. A nossa personalidade é formada a partir desses valores. Cada um aqui é único. Até dentro das famílias, né? Famílias, né, que têm 3, 4 filhos, né? Por mais que a educação seja a mesma, mas cada filho vai ter uma personalidade. Por quê? Porque cada um na sociedade tem a sua forma de ser, de se expressar no mundo. A gente pode, de forma assim, bem elementar, dizer que cada um tem a sua própria consciência, a consciência individual. Seria aí, cada um tem a sua forma de ser no mundo. Vamos pensar o seguinte, para Durkheim, as sociedades também têm a sua forma de ser, a sua personalidade. E a essa forma de ser, o Durkheim deu o nome de consciência coletiva. Cada sociedade tem um conjunto de valores, de regras que a define. A gente pode até entender um pouco consciência coletiva como sinônimo de cultura. Ao invés de Durkheim usar cultura, ele quis dar o nome de consciência coletiva. Não me perguntem por quê, gente. A teoria dele, ele quis dar o nome, né? Até eu teria como explicar, na verdade, né? Como ele vai se basear muito nas ciências biológicas, ele vai pegar muito esses termos, né, da biologia para falar sobre a sociedade. Só um lembrete, gente, daqui a pouco, daqui a 10 minutos, a gente vai cair e eu vou mandar um outro link para a gente terminar a aula, tá? Enfim, vai ser em 3 blocos aqui. Então, o Durkheim, ele deu o nome de consciência coletiva. Então, consciência coletiva é o conceito que ele formulou para designar as características, a forma de ser de uma determinada sociedade, um conjunto de valores, normas e regras que define uma sociedade. Robson, mas como eu posso definir uma sociedade? Para Durkheim, gente, sociedade, qualquer grupo de humanos é uma sociedade. Então, a minha turma de quinta-feira da manhã é uma sociedade. A minha turma querida de quinta-feira à noite, que eu estou vendo a galera aqui, é uma sociedade. A minha turma de sexta da manhã é uma sociedade. E, da mesma forma, a minha turma querida de sexta-feira é uma sociedade. Somos um único curso, mas cada sala tem uma forma de ser. Por mais que estejamos num curso de direito, né, eu tenho 6 turmas, né, mas cada turma tem o seu jeitinho, a sua forma de lidar comigo, né, as suas tretas, as suas... Treta não existe, né? Não existe problema, não tem problema de grupo, né? Enfim. Mas cada turma tem a sua forma de ser. Cada turma é uma sociedade e tem a sua própria consciência. Como o curso de Direito, de modo geral, é uma sociedade em relação a outros cursos. Como a Uniswan é uma sociedade em relação a outras faculdades. Como o Bom Sucesso é uma sociedade, como Campo Grande é uma sociedade, como Santa Teresa é uma sociedade, como Rio de Janeiro é uma sociedade. Enfim, qualquer grupo humano pode ser um grupo, uma família com 3 pessoas, ou o Brasil, para ele é uma sociedade. Então,
toda a sociedade, independente da sua magnitude, tem uma consciência. E aí, gente, que vem a questão, que é importante vocês guardarem. Para ele, a sociedade ela se impõe. Para ele, a sociedade ela vai nos moldar. O Durkheim ele vai ter uma visão coletivista. O que significa? Para ele, nós indivíduos, nós o tempo todo vamos ser formados pela sociedade. Em nenhum momento o Durkheim vai olhar assim e falar assim, nossa, aquele indivíduo mudou uma sociedade, né? Não, ele não vai partir do indivíduo. Quem parte do indivíduo é o Weber, que nós vamos trabalhar no terceiro bloco da aula. Para ele, não. A sociedade, desde quando a gente nasce, a sociedade é como se fosse um ser sugêneres, ele define dessa maneira, que se impõe, né? No livro, aqui, ó, desse livro aqui, ó, até nesse livro aqui, depois eu vou mandar para vocês, ó, as formas elementares da vida religiosa, que ele fala da religião, fazer igual blogueiro, botar a mão assim, tô brincando. Aqui, gente, esse livro aqui é muito bom, é um dos clássicos dele, né? Ele vai falar muito sobre esse conceito da consciência coletiva, né? Então, para ele, a sociedade ela sempre se impõe. A gente nasce, a família vai impor uma forma de ser. A escola vai impor uma forma de ser. Então, o tempo todo, nessa relação sociedade-indivíduo, a nossa consciência individual ela sempre vai ser marcada pela consciência coletiva. O tempo todo, o coletivo vai nos moldar. Então, consciência coletiva, um conjunto de normas, valores de uma sociedade. Esse conjunto de normas vai ser imposto e vai moldar os indivíduos. Nós temos muito da sociedade na qual que a gente vive, as sociedades nas quais a gente transita. E para a gente compreender como uma sociedade pensa, que é o conceito de consciência coletiva, há um outro conceito muito legal que nos ajuda a fazer essa análise, que é o conceito de fatos sociais. Os fatos sociais são ótimas ferramentas para a gente olhar e entender como uma sociedade pensa. Mas para eu considerar um fato como um fato social, esse fato ele tem que ter 4 características. Ele tem que ser anterior, ele tem que ser coercitivo, ele tem que ser exterior à minha vontade, ele tem que ser para todos. O direito é um fato social. O direito ele expressa o que está na consciência coletiva do Brasil. Então, o direito brasileiro é um fato social. Por quê? Porque o direito é anterior. Quando a gente nasceu, o direito já existia. Se alguém vem para o Brasil, o direito já existia, anterior à chegada daquela pessoa ali, na nossa sociedade. O direito, por si só, ele é coercitivo, porque se a gente não andar em conformidade com as normas jurídicas, não andar em conformidade com a legislação, a gente vai receber uma penalidade. O direito, por si só, ele é coercitivo. Eu posso não concordar com uma norma, mas a minha vontade individual não vai interferir no direito. O direito existe. Eu posso não concordar, mas o direito ele existe. Ele é exterior à minha vontade. E é para todos. O direito é um fato social. Para eu compreender uma sociedade, eu posso muito bem estudar o direito dessa sociedade. E aí sim eu vou entender a cultura dessa sociedade. Quando a gente trabalhou em sala de aula, nos estudos de caso, pensando nas atividades de competência, que a gente falou sobre a sociedade árabe, né, e por aí vai, a gente estudou a lei, a Sharia, né, o Sharia, né? Dali, que é o direito, que é coercitivo, que é anterior, é exterior, é geral, dá para partir da formação desse campo do direito, né, compreender a sociedade na qual essa legislação, digamos assim, ela vai se constituir. Então, voltando aqui, daqui a pouco vai cair, nós temos 2 minutos e 50, eu vou entrar novamente lá nos grupos da turma e vou mandar o terceiro link para a gente fechar. A gente volta às 6 horas, mais um intervalinho, tá, gente?
Eu acho que vai dar até para falar um pouquinho sobre direitos humanos, porque tem Marx, Weber, enfim. Então, só para a gente fechar esse bloco, nós estudamos Comte. Então, Comte, gente, positivismo jurídico, a valorização da ciência para reformar a sociedade. Durkheim, funcionalista, ele vai tentar entender como a sociedade ela funciona, como um corpo e que tem as suas partes. Nós integraríamos as partes dentro da sociedade. Ele vai tentar pensar a relação entre sociedade e indivíduo. Da mesma forma que nós, indivíduos, nós temos uma consciência, a sociedade também tem. E ele vai definir consciência coletiva como um conjunto de valores, regras, que esse conjunto de regras e valores vai definir, vai personificar na palavra certa, mas vai dar as características, né, daquela sociedade. E para a gente compreender como uma determinada sociedade ela pensa, ela se expressa, um outro conceito que é fundamental é o conceito de fatos sociais. Anterioridade, coercitividade, generalidade e exterioridade. O direito, portanto, é um fato social porque o direito tem essas características, né? A vestimenta é um fato social, né? Se alguém for para a Arábia Saudita, né, agora vai ter a Copa, né, no Catar. Vocês vão observar, gente. Já está cheio de fato social aí para vocês estudarem, né? Então, quem gosta de uma bebidinha, como eu, vai ficar complicado, né? Não pode. É um fato social, né? Então, digamos, meninas vão à Copa do Catar. Não vai poder usar as mesmas vestimentas do Brasil, porque a vestimenta é um fato social. É anterior, eu vou para a Copa do Catar. Não, ok. Mas a vestimenta lá tem um padrão, que é anterior à sua ida. É coercitivo, que se você for usar uma roupa diferente, você pode ser preso ou executada. É exterior, por mais que você não queira usar, você é obrigado a usar. E é para todas as mulheres. A vestimenta é um fato social. A língua é um fato social. Né? Se eu for à Copa, eu vou ter que, no mínimo, falar inglês. A língua é um fato social. A moeda é um fato social. Eu vou ter que usar a moeda local. Não tem como chegar lá